Memórias de Marta, de Júlia Lopes de Almeida, para o vestibular da FUVEST. Se você não assistiu aos primeiros 5 capítulos, eu sugiro que você volte, assista a cada um deles e depois volte aqui para acompanhar o capítulo 6. Capítulo 6. Fizemos a mudança. Agora entrava sem frouxidão a luz do dia na nossa morada alegre. Com um belo cheiro, a nova, toda envernizada e limpa. A mobília destacava-se da velha, rara e feia naquele ninho risonho e fresco. Mas, ora, isso a pouco e pouco se iria arranjando também. Minha mãe trabalhava sempre. Assim era preciso para sustentar-nos. A nossa vida não decorria num cenário tão lúgubre, mas estava longe de poder ser considerada feliz. Que desejava eu até aí? Um cantinho independente e asseado. Tinha-o. Que ambicionaria mais? Aventura, que anda sempre arredia dos que nasceram sob uma estrela, como a que me iluminou desde os primeiros passos. Há sempre uma aspiração no fundo de nossa alma. Eu sentia. Ao princípio indeterminada, vaga, doce, com uma dúbia claridade e violência de amanhecer. Mas o colorido suave cresceu gradualmente, até o afogueado brilho do incêndio terrível e implacavelmente consumidor. Eu amava aquele rapaz elegante que me plantou no coração um sentimento desconhecido e cruel. Passaram dias e meses, e nunca mais o encontrei. Foi porque me viu entrar para o cortiço, explicava-me eu. Esse amor parecerá absurdo a quem não o tiver. Como eu tive sempre a preocupação da fealdade, a quem não sentir isolada na vida, longe de todos os primores da graça, da distinção ou da inteligência. Eu, além de feia, era inabilidosa. Nunca soube fazer um laço, cortar um tecido, pregar uma flor. A pequenez dos meus olhos de um verde sujo, a cor trigueira das minhas faces de mãos salientes, a longura dos meus braços finos e o modo desgraçado do meu andar, que eu nunca soube corrigir, asseguravam-me que ninguém pousaria em mim à vista com prazer, que eu cortaria a vida de ponta a ponta sem deter os passos de quem quer que fosse num movimento espontâneo de simpatia. Convenceu-me de que aquele rapaz e eu amei um homem, amei o amor, o meu triunfo, a hipótese de ser amada, que é o melhor sonho de todas as mulheres, mesmo daquelas que brilham, que são formosas, que fascinam. Amei o amor e vivi embalada nesse idílio, sem que os meus atos regulares e serenos traíssem as minhas comoções. Continuei sempre na mesma escola. Era a primeira a entrar, a última a sair. Trabalhava com ânimo, com afinco. Estudava muito, porque a minha inteligência não me permitia o mais pequeno descuido. Compreendi que só com muita aplicação alcançaria o meu fito. E lembrava-me, atônita, do que a mestra dissera à minha mãe quando fiz o meu primeiro exame. Tem muito talento. Engano. O que eu tive sempre, isso sim, foi muita boa vontade. Enciumei-me. A mestra apontava-me como exemplo às alunas e às adjuntas. Aquilo incomodava-me. Suscitei invejasitas e deram-me maliciosamente a alcunha de a Santinha. Fingi ignorar tudo isso e prossegui na mesma placidez e assiduidade. Assim cheguei à idade de 20 anos, passando o melhor tempo da minha vida a estudar para ensinar, ou curvada sobre a costura, ao lado de minha mãe, que enfraquecia muito e trabalhava sempre. Eu não tinha amigas íntimas nem amores, não dançava nunca, não lia novelas. Só no fundo de minha alma se espelhava como a luz crepuscular num lago o luar saudoso e brando que ia a pouco e pouco esmorecendo, vestígio deixado pela claridade intensa daqueles olhos que tanto mal me fizeram e que tão vagarosamente se me iam apagando da memória. A minha mãe inquietava-se como o meu estado e compreendia-o. Por isso pediu à mestra que instasse comigo para jantar uma ou outra vez com ela e, nas noites de reunião, tivesse a bondade de se lembrar de mim. A mestra prometeu satisfazê-la e cumpriu a promessa.
deixando-me ambas ignorante dessa combinação. Dias depois, disse-me a diretora, venha hoje passar a noite conosco, Marta. Reúna alguns amigos e não quero que falte. Aceitei, embaraçado o convite. Não transpusera nunca os umbrais das portas interiores. De toda a casa conhecia o que as alunas conheciam. A mestra era bondosa, mas impunha-se ao respeito e evitava intimidades. Cumpria rigorosamente os seus deveres e não perdoava a quem não fizesse o mesmo. Ensinara-me desde o ABC e tinha por isso grande império sobre mim. Empenhara-se na minha carreira. Falara aos examinadores a meu respeito. Protegia-me, levando-me à tarde à escola, como se acompanhasse uma filha com a melhor vontade. E, apesar de tudo, não me convidara nunca para ficar ao seu lado, contendo-me numa certa reserva e distância. Aquele convite espantou-me, mas prometi ir, como se realmente pudesse ser notada a minha falta. À noite, vesti o meu melhor vestido, um de linho azul, comprado com o produto do crochê, feito no recreio das meninas. Pus no pescoço uma gravata de caça branca, no peito uma rosa perfumada e fresca e dirigi-me, acompanhada até a porta pela minha santa mãe, que prometeu voltar e buscar-me às 11 horas da noite, dizendo que me esperaria embaixo, na sala da entrada, onde não a vissem senão os criados. Aquilo entristeceu-me. Mas como não ser assim, se a coitada não tinha um vestido apresentável? Subi sozinha a grande escada da casa da professora, e envergonhada e trêmula, sem saber por quê. No meio da escada tive vontade de voltar para trás, de correr para minha mãe. Nas reuniões é sempre o momento da entrada o mais custoso para as raparigas tímidas e inexperientes como eu. Depois, lá dentro, confunde-se a gente com a multidão e sente prazer nisso. Cheguei acima de uma saleta de espera, iluminada por um lampião pendente de vidro fosco. Atrás das cortinas, numa janela sobre o jardim, conversavam alto, rindo, alguns rapazes. Parei interdita. Para que lado eu deveria seguir? Da esquerda e da direita vinham rumores de vozes e de passos. Um dos rapazes, percebendo a minha hesitação, veio oferecer-me o braço e levou-me pelo corredor até o toalete. Entrei. Procurei a minha mestra. Não estava ali. Sentei-me a um canto e pus-me a olhar para tudo. Muitas senhoras, quase todas vestidas de claro, com braços nus, mangas de renda, grandes buquês de flores na cinta e no peito. Uma em frente ao espelho, arrepiava o cabelo fazendo mais crespo. Outra passava o pompom de pó de arroz nas faces e no colo. Outra pregava alfinetes num buquê de cravos amarelos, posto artisticamente no canto do carré, do corpinho. Outras conversavam alto, abrindo e fechando os leques, como grandes borboletas de asas irrequietas, todas coradas, risonhas, elegantes e felizes. Vendo-as, dizia eu comigo, a mocidade é isto, é a alegria, o gozo, a beleza, o conjunto de todas as primícias, ideias que pode ter vida, juventude, não sou digna de ti. As minhas reflexões respondeu lá fora a música. Do quarto de toalete ficou depressa vazio. Foram todas dançar. Fiquei eu sentada no mesmo canto, encolhida. Observei o que me rodeava, as paredes forradas de papel cor-de-rosa, cetinado, com filetes dourados, a mobília austríaca coberta com rendas, as mesmas que eu ajudara a fazer na aula. O tapete de rosas de lã, em que eu trabalhara também e que ali estava perto do sofá. O grande toucador cheio de objetos de fantasia, vidros de essências e ramos de flores. Levantei-me e dirigi-me ao espelho. Que diferença entre mim e as outras? Subitamente lembrei-me da Lucinda e voltei depressa as costas para o cristal puro em que se refletia minha pobre imagem. Como há 12 anos, via-me humilhada, feia. Tinha o cabelo liso, entrançado na nuca, a Santa Catarina. Vestido simples, largo no corpo, as mangas muito compridas, o rosto lustroso sem aquela cor suave, aquele aveludado doce do pó de arroz. Tornei silenciosa para a mesma cadeira, sentando-me triste e desiludida. Minutos depois, correram o reposteiro
Ergui a cabeça e vi diante de mim a dona da casa. Levantei-me respeitosamente, beijou-me e passou-me o braço pela cintura. Levou-me para a sala. Quis resistir, balbuciei qualquer coisa que ela não percebeu e achei-me no salão. A mestra ria-se, parecia outra, mostrava-se jovial, alegre, adorável. Pegou-me na mão, repousando-me sobre a seda cor de ameixa do seu vestido, de uma maneira protetora e meiga. Contou-me que era dia dos anos do marido, senhor Jerônimo de Andrade, e que uns colegas seus, empregados da mesma secretaria, tinham-lhe feito uma surpresa, indo em comissão levar-lhe um busto de bronze do pai, um velho de fronte serena e altiva. O meu sogro, dizia ela, tinha um coração de ouro e era o que se pode chamar de homem belíssimo. Coitado, foi infeliz. Morreu na guerra deixando viúva e 12 filhos pobres. Os 2 mais velhos tinham ido com ele, que já era então coronel. Quando minha sogra os viu voltar sem o pai, ficou como doida. Coitadinha. Olhe, ela lá está, é aquela velhinha de preto com rendas na cabeça. Chorou muito ao ouvir o discurso do Silvio Souza, que foi quem fez a entrega do busto. Tenho realmente pena que você não tivesse vindo mais cedo. Assim teria presenciado essa cena, na verdade, comovedora. O Silvio é aquele rapaz de barba preta francesa que está conversando com a senhora ao lado, a de cor de violeta. É minha cunhada, mulher de um advogado, o doutor Torres. Vê aquelas 3 meninas? São de um outro cunhado meu, médico, tem 4 filhas, cada qual mais bonita. Vê aquela de cor-de-rosa perto da janela? Sim, aqui está com a ventarola de penas? Exatamente. É minha afilhada, Clotilde. Tem uma esmeradíssima educação e é muito boa, um anjo. Apresentou-me depois a outra sobrinha, a Leonor. Concedeu-lhe lugar e afastou-se para diferente grupo. A minha nova companheira era deliciosamente delicada, muito alva, muito loura, de olhos rasgados, úmidos, de um azul escuro abismal, cintura fina, expressão angélica e vaporosa. Trajava de branco como uma noiva e engrinaldava-lhe a cabeça luminosa com uma haste flexível de jasmim alvíssimo. Conversou amavelmente comigo, até que vieram buscar para a dança. Sentaram-se pessoas indiferentes ao meu lado. Uma formosa menina morena que os rapazes rodeavam, conversando lisonjeiramente. Organizaram uns lanceiros e faltava numa roda um par. A dona da casa lembrou-se de mim e veio buscar-me, apresentando-me um velho conselheiro que fora roubar a mesa do jogo. Estremeci de medo. Disse-lhe que não sabia, que não podia, que me achava doente. Não faz mal, estamos em família. O conselheiro terá a bondade de guiá-la. Mas não tem mais. Vá logo. É preciso que dance. Uma vez é a primeira. O conselheiro tinha um sorriso amarelo, frio, embirrativo. Não estava disposto. Resolvera-se a dançar para obedecer à intimação. Rompeu a música. Fui, como um sacrifício para o meio da sala. Experimentava um mal-estar terrível. Percorriam-me a espinha os arrepios de frio prenunciadores de febre. Os vis-à-vis sorriam-se com discrição. Eu empalidecia e corava simultaneamente. O conselheiro dançava, evidentemente aborrecido. A minha tortura prolongou-se a cada vez mais, à proporção que se complicava o desenho intrincado da quadrilha. Querendo ir para a esquerda, ia para a direita. Voltava-me indecisa e reparava que se riam dos meus enganos, da minha desastrada gaucherie. Logo que vibrou o último acorde, levou-me o conselheiro quase apressadamente para a primeira cadeira vazia que viu. Sumiu-se no longo corredor em direção à saleta do jogo. Serviram o chá. Tirei de uma bandeja de doces umas pastilhas enfeitadas e guardei-as na algibeira para levá-las para minha mãe. Quando levantei a cabeça, notei que os rapazes me olhavam desdenhosamente, sorrindo do meu movimento. Baixei os olhos, compreendendo que praticaram uma grande asneira, já então irremediável. Nisso ouvi uma senhora idosa perguntar distraidamente ao marido: "Que horas são?" "2", respondeu ele com todo o descaso e serenidade. Estremeci. 2 horas?
e minha mãe esperava-me às 11. Levantei-me, procurei em vão a dona da casa, atravessei o salão e desci rapidamente a escada. Atrás de mim ficava uma multidão alegre, os risos, as flores, as luzes, tudo que, por efêmero, encanta a mocidade. Sentada em um banco do vestíbulo, envolta em um xale preto de franja rala, minha mãe esperava-me, curvada e fria, olhando para o chão. Bati-lhe no ombro, beijei a face, pedindo-lhe perdão da demora. Não faz mal, respondeu-me, contanto que te divertisse. Em casa contei-lhe tudo. Ela ouviu-me, ajudando-me a despir-me, e deitou-se tranquila ao meu lado. No outro dia era eu, como sempre, a primeira a entrar na aula. Logo que a professora chegou, pedi-lhe envergonhada desculpa de ter saído na véspera da sua festa sem me despedir, e contei-lhe tudo. Ela sorriu, perguntou se eu tinha me divertido, mostrando não ter notado a minha falta, nem mesmo ter dado pela minha ausência. Aquilo desapontou-me. Voltei para meu trabalho, dizendo de mim para mim, decididamente. Foi só para isso que eu nasci. Este foi o capítulo 6 de Memórias de Marta para o vestibular da FUVEST. Nos vemos nos próximos capítulos. Tchau!